estivermos atentos à comunicação social, televisões, jornais, rádios, somos levados a crer que vivemos numa constante sobressalto e perante ameaças e perigos permanentes. Os incêndios no verão, os ciclones e as tempestades na época deles, a errática política externa norte-americana, a crise dos migrantes e os problemas que daí decorrem, em particular naquilo que nos toca mais enquanto europeus, uma certa, e não é pouca, desorientação da política europeia face à crise dos migrantes. Esse sobressalto, essas ameaças que percepcionamos, sendo reais ou tratando-se apenas e somente de uma percepção nossa, que não deixa de ser relevante, traz-nos, provoca-nos um sentimento que costumamos designar por medo, o sentimento de medo. O medo tem dois sentidos, digamos assim. Por um lado, tem um sentido positivo, porque é o medo, o sentimento do medo, que de algum modo nos protege enquanto indivíduos e, de certa maneira, até enquanto espécie, de ameaças que ou são reais ou fenómenos que nós percepcionamos como sendo ameaçantes. E, neste sentido, há uma positividade do medo. Mas, por outro lado, e é talvez esse aspecto que mais nos interessa, existe também uma negatividade do medo, porque o sentimento do medo provoca aquilo que podemos chamar um bloqueio da razão. O medo quando o medo é difuso, disperso, ou para usar uma expressão que um sociólogo polaco popularizou, um medo líquido. Esse caráter difuso, impreciso, o medo de qualquer coisa que se torna medo de uma coisa qualquer, traz consigo um bloqueio da razão. Um dos exemplos, eu ia dizer bom exemplo, mas dizer isso seria mau, é de facto um mau exemplo, é a política europeia face à crise dos migrantes, à crise das migrações, não é? O que assistimos na Europa, e não só, mas é a Europa que nos interessa mais neste momento, duas pulsões em relação à crise dos migrantes. Por um lado, uma pulsão excludente, no sentido que se pretende expulsá-los a todos, e uma pulsão inclusiva, no sentido em que se propõe que se inclua também a todos. Estas duas pulsões, estes dois movimentos, procuram amplificar, e a comunicação social reflete isso muito bem, procuram amplificar aquilo a que podemos chamar de dois tipos de crise. Por um lado, a crise securitária, que os movimentos da exclusão, enfim, reproduzem e amplificam, e a crise humanitária, que os movimentos da inclusão, enfim, também manifestam. Claro que estes dois movimentos que se manifestam por um exacerbar do sentimento e da emoção face à crise das migrações, traz consigo um bloqueio da razão. E, por outro lado, há também aqui o fator de isso levar ao exacerbar de populismos, movimentos xenofóbicos e, acredito eu, penso que devemos, e sim, desses movimentos ter medo. Obrigado, até para a semana.